Ok, meninos. A próxima questão que eu havia deixado para vocês como desafio é a questão 10 e ela está lá na página 128. E a questão, ela me deu duas circunferências, uma de raio 6, uma outra circunferência de raio 4. A união entre esses pontos que tocam a circunferência, a outra circunferência, mede 24 unidades e forma aqui, pessoal, olha só, um ângulo de 90 graus. O exercício pergunta qual é a distância entre os dois centros da circunferência. Então, quando eu pontilhei aqui, olha só, ligando os dois centros da circunferência, formou-se dois triângulos retângulos semelhantes. Veja que os dois possuem um ângulo de 90 graus e compartilham esse ângulo aqui em comum, já que são ângulos OPV, certo? Pessoal, eles querem saber a medida da distância entre os dois centros. Veja que a medida da distância é a soma das duas hipotenusas desses dois triângulos retângulos aqui. Então, para resolver essa questão, a gente vai utilizar semelhança de triângulo. Veja, eu vou chamar esse primeiro pedaço aqui, esse cateto maior nesse primeiro triângulo de X. Vou chamar esse pedaço desse 24 aqui, daqui até aqui, que é o cateto desse triângulo menor de Y. E vou montar uma regrinha de 3 para a gente encontrar essas medidas. Vamos lá? Então, olha só. A soma dos dois catetos 24 sobre o cateto maior 6, x, perdão, é igual à soma dos outros dois catetos, 6 mais 4, 10, sobre o outro cateto, 6. Eu posso simplificar isso aqui, olha só, por 2. Vai sobrar 24 sobre x igual 10 dividido para 2, 5, 6 dividido para 2, 3. Não é obrigatório simplificar, você simplifica se você quiser, tá certo? Resolvendo essa multiplicação cruzada aqui, olha, 5 vezes x, 5x, igual 24 vezes 3, 72. X vai ser igual a 72 dividido para 5. X é igual a 14,4. Perfeito, pessoal. Eu achei que esse pedaço aqui, esse cateto do triângulo maior, é igual a 14,4. Para saber esse pedaço aqui, que é o cateto do triângulo menor, é só subtrair 24 menos 14,4. Perceba que y vai ser igual a 24, que é a soma dos dois catetos, menos 14,4, que é a medida do cateto do maior triângulo aqui. Fazendo essa subtração, 24 menos 14,4, nós encontramos que y vale 9,6. Ou seja, esse outro cateto aqui vale 9,6. Perceba que a gente ainda não resolveu a questão, já que ele quer a medida de um centro a outro, ou seja, ele quer a soma das duas hipotenusas. Então, vamos encontrar agora a medida de cada hipotenusa. Perceba que nós temos dois triângulos retângulos e em cada triângulo a gente tem a medida dos catetos. A gente pode utilizar aqui o teorema de Pitágoras e encontrar a medida da hipotenusa em cada triângulo. Eu vou chamar aqui essa hipotenusa de A, vou chamar essa hipotenusa aqui de B. Vou encontrar primeiro desse triângulo maior. A ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 14,4 ao quadrado.
A ao quadrado é igual a 6 ao quadrado, 36. 14,4 ao quadrado é 207,36. Somando aqui, olha, 36 mais 207,36 dá 243,36. Resolvendo isso aqui, ó, A é igual a raiz quadrada de 243,36. Raiz quadrada de 243,36 é igual a 15,6. Muito bem. Eu achei a medida aqui, ó, dessa primeira hipotenusa, 15,6. Vou achar agora aqui do ladinho, ó, a medida dessa outra hipotenusa aqui. B ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 9,6 ao quadrado. 4 ao quadrado a gente tem que é 16. 9,6 ao quadrado vai dar 92,16. Somando aqui, olha, 16 mais 92,16, a gente tem 108,16. Resolvendo essa potência, B é igual a raiz quadrada de 108,16. Nós encontramos que o valor de B é 10,4. Ou seja, a medida dessa outra hipotenusa aqui, 10,4. Agora ficou fácil resolver o problema, já que ele quer saber qual é a distância de um centro a outro, a gente pode simplesmente somar as duas hipotenusas aqui, ó. Para encontrar o centro dessa figura, a distância entre os centros dessa figura, a gente pode simplesmente somar A mais B, onde A é igual a 15,6 e B é 10,4. 15,6 mais 10,4, a gente tem 26. Logo, a distância entre esses dois centros é igual a 26 unidades. Ok? Um beijo e até a próxima questão. Ok, meninos. A última questão que foi deixada como desafio para vocês foi a questão 11 da página 129 do livro didático de vocês. E a questão, ela diz o seguinte, olha: 2 aviões partiram do mesmo aeroporto às 9 horas. Um deles voou para o norte a uma velocidade constante de 248 km por hora. O outro voou para o oeste a uma velocidade constante de 356 km por hora. Quão distantes entre si estarão os aviões às 12h30? Pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer é separar as informações aqui. Olha só. Perceba que o enunciado nos informou que o avião saiu às 9 horas e ele quer saber a que distância os dois aviões estão entre si às 12h30. Então, perceba que de 9 horas até às 12 horas e 30 minutos, os dois aviões já estão viajando por 3 horas e 30 minutos, ou seja, 3,5 horas. Muito bem, essa é a primeira informação. A segunda informação, ele vem nos falando dos dois aviões, que o primeiro avião, certo? O primeiro avião, ele está viajando a uma velocidade de 248 quilômetros por hora. Pessoal, se ele está viajando a 248 quilômetros por hora e ele já viajou por 3 horas e meia, fazendo essa multiplicação, olha, 248 vezes 3,5, a gente descobre que ele já percorreu uma distância de 868 quilômetros. Isso o primeiro avião. O segundo avião, ele está viajando a uma velocidade
de 356 quilômetros por hora. Se ele já viajou por 3 horas e meia, fazendo essa multiplicação, nós descobrimos que ele já percorreu uma distância de 1.246 quilômetros. Muito bem, vamos lá, continuando as informações que o exercício nos forneceu. Ele falou o seguinte, ele falou que o primeiro avião, no caso, foi para o norte, e o segundo avião foi para o oeste. Se eles saíram do mesmo aeroporto, um foi para o norte e um foi para o oeste, formando um ângulo de 90 graus, pessoal. Perceba que nós temos aqui, olha, um triângulo retângulo. A distância entre esses dois aviões, ela pode ser representada por um triângulo retângulo, onde o avião que foi para o norte já percorreu 868 quilômetros e o avião que foi para o oeste já percorreu uma distância de 1.246 quilômetros. A gente quer saber essa distância, que no caso seria a hipotenusa desse triângulo retângulo. Bom, se eu tenho a medida de dois lados, para saber a medida do terceiro lado é só usar o Teorema de Pitágoras. Vamos lá, então. O Teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, nós vamos somar aqui os dois catetos ao quadrado. Resolvendo aqui, olha, essa primeira potência, 1.246 ao quadrado, nós temos 1.552.516, mais 868 ao quadrado é igual a 753.424. Somando aqui, olha, esses dois catetos ao quadrado, nós teremos 1.552.516 mais 753.424, nós teremos 2.305.940. Resolvendo essa potência aqui, olha, nós vamos jogar ela para depois da igualdade como uma raiz quadrada. Nós teremos que raiz quadrada de 2.305.940 será a medida dessa hipotenusa. Raiz quadrada de 2.305.940 é aproximadamente 1.518.500 quilômetros, ou seja, um avião está a uma distância de 1.518.500 quilômetros do outro avião, ok? Então, resolvemos as 3 questões que foram deixadas como desafio. Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida é só perguntar. Um beijo e até mais.